Mas as questões de saúde mental não são novidade. Elas já vinham, né, eu acho que desde que o ser humano se deu conta da sua própria existência. Quando a gente se deu conta da nossa existência, estávamos numa caverna. E quando a gente se deu conta dessa questão, a primeira coisa que nos veio é a angústia e o medo da morte. Não sabíamos se íamos sair da caverna e voltar. Será que a gente ia morrer de frio, de fome, de sede, de alguma doença, devorado por alguma fera? Pensando em nós, pensando no grupo ao qual o ser humano, desde o princípio, já sempre se manteve reunido. E essa dificuldade da incerteza assolou a humanidade desde sempre. Essa angústia intensa levou o ser humano a tentar aliviar essa incerteza. De que forma? Através da observação, da experimentação, desenvolvendo, por exemplo, a técnica. Essa técnica foi se aperfeiçoando geração após geração, por exemplo, um objeto como um arco e flecha. Também foi se desenvolvendo a astronomia mais rudimentar, ligado também às experiências religiosas. Depois, o desenvolvimento da filosofia, da ciência e da tecnologia. O que a gente buscou o tempo todo? A gente buscou amenizar a incerteza e conseguir ter mais controle sobre as variáveis. Isso é lícito. Eu acho que isso é o grande desafio da caminhada humana. Porém, o que eu coloco em discussão é que essa busca de aliviar a angústia e a incerteza, que é a busca de um remédio, talvez passou da dose e chegou a um nível tóxico, posso falar até como se fosse um veneno, que é a fantasia de que existe sim um futuro que é alcançável de forma completa, perfeita, absoluta, previsível, né? E um futuro controlável. Né? Então a gente idealiza esse lugar onde eu não erro, as pessoas não erram, eu não me frustro, e esse lugar não existe. Falar assim é fácil, né? Lógico que discutindo aqui, poxa, é verdade, esse lugar não existe. Mas nós, inconscientemente e conscientemente também, trabalhamos como uma espécie de programa interno onde acreditamos que esse lugar existe. Então a gente passa a ter dois tipos de sofrimento. Um sofrimento que é angústia, inerente à condição de existência humana. E um segundo sofrimento, uma segunda angústia, que é a busca de um super real que não tem angústia. Essa busca de um super real que não tem angústia faz com que a angústia aumente. Então esse efeito paradoxal, né, que é um efeito estranho, né, gosto de usar a metáfora que é a metáfora da água do mar. Quando a gente está em desespero, com sede, no mar, se a gente começa a beber a água do mar, a gente começa a ter mais sede ainda, e aí a gente acha que não bebeu o suficiente, bebe mais ainda, e vai num ciclo obsessivo até a morte. Né? Nessa analogia, nessa metáfora, entra a nossa mesma condição. Né? A gente está sempre buscando tão avidamente, tão intensamente esse lugar que não chega nunca, que o nosso nível de frustração ele é muito maior. A gente gera uma expectativa exagerada, portanto uma frustração maior. Então, eu acho que é importante a gente discutir que a sociedade caminhou desta forma ao longo do tempo e que estas feridas estavam cada vez mais machucando o ser humano. E de uma forma muito interessante, quanto mais a gente conseguia ter controle, ter agilidade, fazer uma compra que chega no mesmo dia, no dia seguinte, né? Quanto mais a gente conseguia ou consegue submeter a natureza, mais a gente sente uma angústia que seria que ela deveria se aliviar. Né? Então a ideia é que a gente errou, vamos assim dizer, no processo. A gente precisaria ter buscado aliviar e não eliminar a incerteza. A angústia, então, ela é não só inerente à condição humana, mas como ela é um convite ao desenvolvimento humano, individual, coletivo, e tudo aquilo que a gente aprende de importante sobre a vida
né, como eu falei, como indivíduo ou como grupo, vem a partir da dor. Então o processo transformador, ele ocorre, aqui brincando com as palavras, a partir da dor. Então a gente tem essa questão da resiliência como um norte, como algo que deve nos nortear sempre em nossa caminhada. E aí vamos para a segunda etapa, que é uma discussão sobre a questão da pandemia. A questão da pandemia exacerbou aquilo que é a condição humana, que é o medo da morte. O medo da morte, ele sempre vai existir, e lógico que ante as situações como esta infecção, né, que vai se espalhando e que vai trazendo um número grande de pessoas que morrem ou que podem vir a morrer, a adoecer, ficar com sequelas, isso é um impacto muito grande. Claro que outro impacto muito grande é não podermos usufruir de nossa liberdade. Nós ficamos, entre aspas, como prisioneiros, né, confinados em nossos apartamentos, em nossas casas. E essa situação de confinamento vai completamente de frente, né, com aquilo que o ser humano tanto busca, que é a liberdade, somado àquilo que eu discuti do medo da morte, que é a segurança. Talvez as duas coisas, uma das duas principais coisas que o ser humano busca é sempre a liberdade e a segurança, e eu acho que também a satisfação e o prazer, né? A gente também passou a não conseguir se relacionar de forma real, concreta, objetiva, sensorial, né, com as pessoas que tanto amamos, e mesmo às vezes pessoas que a gente não dava tanta importância no dia a dia, no relacionamento, mas que a gente lembra o quanto faz falta da gente fazer uma brincadeira, da gente ter um aperto de mão, da gente dar um abraço, né? É um impacto muito grande não ter essa convivência, né? A tecnologia nos ajudou na pandemia, sem dúvida. Eu acho que sem a tecnologia, a lista de problemas que teríamos seria gigantesca. Eu acho que a gente conseguiu, através da tecnologia, uma organização e uma logística que nunca antes, na história da humanidade, teríamos para fazer com que esse processo da pandemia não se agravasse tanto, não se estendesse tanto. Por outro lado, essa mesma tecnologia nos traz também, de acordo com a dose entre remédio e veneno, nos traz dificuldades. A gente passa, por exemplo, a trabalhar de casa, a gente trabalha numa reunião virtual, na reunião virtual muitas vezes não vemos as pessoas, né? Não conseguimos fazer vínculos. O quanto é importante fazermos vínculos, estou pensando aqui nas escolas, os professores com os alunos entre si, né? Crianças, adolescentes, mesmo adultos, né? Jovens fazendo faculdade, né? No ambiente de trabalho, também pela internet, as dificuldades de não conseguir se delimitar entre o que é o espaço de estar no trabalho e o que é o espaço de estar em casa. Muitas vezes a gente está em casa e ao mesmo tempo, né, uma mãe, um pai precisa cuidar do seu filho precisa assistir uma aula, né, uma aula online, cuja absorção é menor, né? Esse pai, essa mãe se cobra, né, de apoiar mais esse filho, mas esse pai, essa mãe estão trabalhando pela internet, tendo que ter uma alta concentração, com receio de, numa crise econômica, perder seu emprego, né? Tem que dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai trabalhando também, que é algo que não é da pandemia, mas talvez se agravou. Talvez a gente possa discutir que o nosso cérebro ele não foi preparado para trabalhar com a velocidade que as informações surgem. A velocidade das informações são progressivamente maiores e abre espaço, porque fazemos mais rápido, para que a gente possa fazer mais ainda. Esse espaço que sobra não necessariamente é usado para cuidarmos de nós mesmos ou da nossa família ou de assuntos pessoais, mas esse espaço é ocupado por mais trabalho e muitas vezes temos visto também o trabalho que duas pessoas faziam, né? Uma pessoa perde o emprego e essa pessoa que fica, pelas questões que a tecnologia traz, ficam com dois trabalhos. Quantas pessoas, pacientes eu vejo que vão tentar relaxar assistindo vídeos pela internet, redes sociais. Não é uma crítica, porque é um espaço muito rico de trocas, de aprendizado, de interação,
Muitas vezes a gente, pelas redes sociais, consegue encontrar pessoas que a gente nunca encontraria. Já vi pessoas que migraram, né, do Nordeste para São Paulo, e depois de 30 anos, ao utilizar a rede social, encontrou amigos de escola, né, e que inclusive motivaram a um passeio, né, Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.